Olá, eu sou o Fábio Ribeiro, aluno do primeiro período de Engenharia Biomédica do INATEL, e eu estou aqui para explicar a função logarítmica. Para isso, primeiro a gente tem que entender a definição de logaritmo. Logaritmo é escrito por essa notação matemática, log, e a gente tem aqui três incógnitas, três termos para levar em consideração: o termo A, o termo B e o termo C. Onde B é o logaritmando, C o logaritmo e A a base. Então, sendo A diferente de 1, se A elevado a C igual a B, a gente tem a definição de logaritmo, sendo A a base, C o logaritmo e B o logaritmando. Agora eu vou dar um exemplo utilizando números. Log de 81 na base 3 é igual a C. Só lembrando que essa é a base, esse é o logaritmando e o C é o nosso logaritmo. Para que a gente encontre, consiga resolver essa função, a gente precisa elevar a base ao logaritmo, 3 elevado a C, e igualar ao logaritmando. Usando os artifícios da fatoração, a gente vai trazer o 81 para a base 3, como uma equação exponencial. Então, 81 é igual a 3 elevado à quarta potência. A gente vai igualar, então, os expoentes. C é igual a 4. Para a gente conferir se a nossa resposta está certa, é só elevar o 3 ao valor de C, que é 4, e perceber se a gente conseguiu encontrar um logaritmando. 3 elevado a C tem que ser igual a 81. Foi realmente isso que a gente encontrou. Agora, para finalizar, a gente tem duas definições importantes. No começo dessa explicação, eu disse que o A tem que ser diferente de 1. Isso tem um motivo. Porque se o A for igual a 1, existe uma propriedade da potenciação que diz que 1 elevado a qualquer número real é igual a 1. Ou seja, essa é a razão pela qual o A tem que ser diferente de 1. E a outra definição importante que a gente tem que levar em consideração é a omissão da base 10. Ou seja, todo log de valor n escrito na base 10, ele não vem escrito dessa forma, pelo menos na maioria das vezes não. Ele vem escrito dessa forma, com a base 10 omitida. Então, se a gente tem um log de n numa base omitida, a gente já sabe que essa base é 10. Meu nome é Luan Lucas, eu sou estudante de Engenharia Biomédica no primeiro período do INATEL. Eu vou explicar a função logarítmica. A função logarítmica ela é inversa da função exponencial. Logo, ela é definida por reais positivos sendo zero em reais. Então, se a gente tiver uma função logarítmica log de x da base 2 e a gente adotar para a base um número maior que zero, que no caso é o 2, a gente obterá uma função crescente graficamente. Adotando valores para x, a gente encontrará valores reais em y. Logo, o x valendo 1/4, a gente encontrará o y menos 2. O x valendo meio, a gente encontrará em y menos 1. E assim por diante. A nossa função logarítmica ficará uma função crescente, como pode ser vista. Agora a gente vai explicar uma função decrescente. Como podem ver, o valor log de x de meio. Para a função ser decrescente, ela tem que ser de 0 a 1, a base da função. Adotando um valor para x, a gente vai obter valores em